Candinho vai se casar com a Dita. E ainda na lua de mel, o Candinho vai passar por uma situação bastante aterrorizante. Quando ele estiver indo pro cinema com Dita de carro, o Candinho sabe dirigir, né? Eu não sabia que o Candinho sabia dirigir, não. Bom, mas ele vai com a Dita de carro e aí ele vai estar comendo um quindinho, o doce que ele mais gosta, né? Eu acho. Bom, ele vai parar numa confeitaria para comprar mais. E aí ele deixa a Dita dentro do carro. Nesse ponto da história, a Sandra vai estar de butuca, observando os dois. Quando o Candinho entra na confeitaria, ele tem a brilhante ideia de deixar a chave na ignição. A Zuma, ela pega o carro e começa a dirigir loucamente. E quem vai estar atrás é a Dita, porque Candinho deixou ela lá. E aí ela vai começar a dirigir em alta velocidade e Dita vai começar a brigar com ela. E durante essa briga vai acontecer um grave acidente. A Zuma vai acabar capotando o carro. Bom, vaso ruim não quebra, né? Com a Zuma não acontece nada. Ela consegue sair ilesa. Mas já a Dita, ela fica desacordada, com ferimentos aparentemente um pouco graves, né? Bom, é aí que ela é levada para o hospital, tal, aquela coisa toda. Bom, o ponto é que os Candinho ficará extremamente preocupado que alguma coisa tenha acontecido de ruim com a Dita. Ele ficará procurando um carro e não encontrará. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Feito isso, vamos continuar o vídeo. Bom, o ponto é que essa situação ela fica muito caótica, né? A Dita é encontrada, é levada para o hospital e tal, mas ela sobrevive. Bom, o casal não vai ter um minuto de paz, né, gente? Como eles, até quando eles acham que está bem, nem tudo está bem. É claro que a Dita vai prestar queixa para a polícia, só que digamos que essa história de prestar queixa para a polícia não dá em nada, né? Porque a Zuma vai ter um álibi onde a Zenaide vai dizer que ela estava em casa o tempo todo e ela não saiu de casa. E que a Dita está confundindo ela com outra pessoa. Com isso, o depoimento de Dita fica obsoleto, né? Não tem sentido nenhum. Dita acaba ficando como mentirosa. Enfim. Situação complicada essa, né? Pior que ninguém viu, né? Numa praça pública, ninguém viu uma situação dessa. Acho bem difícil, hein? Mas vamos continuar aqui. Agora é a vez de Candinho, né? Agora é a vez de Candinho. Ainda na sua lua de mel, que essa lua de mel é eterna. Digamos que essa lua de mel é eterna. Nunca vai acabar, né? É que também tem pessoa que fica 2 meses de lua de mel, né? Enfim. Mas que os pombinhos sejam felizes. Ou melhor, que os pombinhos sobrevivam, né? Porque ser feliz tá difícil. E aí, o Candinho vai até o cemitério, né? A primeira coisa que vai acontecer com o Candinho quando ele for ao cemitério visitar o túmulo de Anastácia, né? A sua mãe. Ele vai ver Sandra. Só que ele não vai reconhecer de cara porque a Sandra vai estar disfarçada. E aí o Celso, para impedir que o Candinho encontre a Sandra, descubra que a Sandra está viva, o Celso vai acertar o Candinho com um pau na cabeça. O Candinho vai acabar desmaiando, tal, aquela coisa toda. Mas por algum motivo eles não matam o Candinho, né? Mas a Sandra
ainda movida pelo ódio, pela vingança, ela vai colocar fogo na fábrica de biscoitos Policarpo. Bom, é isso, gente. O Candinho vai estar na fábrica, vai acabar sendo atingido com queimaduras e vai ser levado para o hospital. O detalhe é que essa história que eu estou contando para você é tudo depois que Candinho se casar com a Dita e tiver em lua de mel. Inclusive, antes de sofrer esse acidente, o Candinho vai até o orfanato levar brinquedo para todos os órfãos, especificamente para o Sami. Ele levará a estátua da liberdade, um Cristo Redentor, melhor dizendo. Ele vai levar uma miniatura, né? Porque quem vai conseguir carregar aquela estátua? Não tem como, né? Mas levar uma réplica, e aí vai dar pra Sami, o que vai deixar Zuma furiosa. É nesse ponto que Zuma resolve sequestrar a Dita, que ela vai vir dos pombinhos felizes, enfim. Mas a revolta é que ela sai impune dessa situação toda, né? A revolta é que ela acaba ficando impune. Enfim, a Sandra também. Quem vai desconfiar que Sandra colocou fogo no estabelecimento de Candinho é o Celso. Mas mesmo o Celso descobrindo tudo, o Celso está na mão de Sandra, né? Digamos que o Celso ele não pode fazer nada, já que se ele for contra a Sandra pode contar para Candinho que o Sami tá, o Sandro, o Celso tá escondendo o Sami, né? Então ele tá na mão de Sandra, né? Digamos que ele tá de mãos atadas. Não pode fazer nada contra a Sandra. Não pode ficar revoltado contra a Sandra, não pode expulsar a Sandra de casa. Tá na mão de Sandra, né? E, cara, se eu fosse ele nessa situação, eu não quero fazer o que ele fez, né? Mas nessa situação eu já contaria a verdade para o Candinho, né? Contaria tudo pra ele, entregaria o filho dele. Se ele se arrependeu. E outra, essa ideia dele não tem cabimento nenhum, né? De esconder o filho de Candinho, sendo que o Candinho é jovem e poderia facilmente se casar com outra mulher, como aconteceu agora, né? Pra pensar em se livrar do filho de Candinho, primeiro ele tinha que se livrar do próprio Candinho, né? Pra ele pensar em herdar a fortuna. Bom, ele vai pensar em se livrar do filho de Candinho pra... Bom, cara, essa justificativa não tem cabimento, né? Não tem. Sei lá, achei muito fraquinha pra esconder o Sami só por causa da herança. Não tem contexto pra isso, né? O texto é muito fraco, né? Primeiro tinha que se livrar de Candinho para depois se livrar do filho de Candinho, né? Aí ele herdaria tudo. Porque deixando o Candinho vivo, era óbvio que o Candinho ia se casar com outra mulher, poderia ter outro filho, enfim, né? Esperar Candinho morrer, isso é muito improvável, né? Tchau, tchau.